TV Indaiatuba apresenta Papo de Mulher. Oferecimento Teca Make-up, transformando mulheres lindas em maravilhosas. Casa de Carnes Gregório, sempre com novidades e qualidade para você. WhatsApp 19 98261 0603. Olá meninas, está começando mais um programa Papo de Mulher e hoje programa especial. Estaremos recebendo Graziela Garcia, secretária de Saúde de Indaiatuba, falando sobre o combate ao Covid-19 e sobre as vacinas. Eu espero que vocês gostem, acompanhem. Meninas, está começando mais uma dica de maquiagem. Lógico que eu não poderia deixar vocês sem a dica dessa semana. E a dica de hoje é uma pele glam. Aquela pele iluminada, bonita, para usar à noite. Olha só que legal. E vamos lá. Karine, como eu faço para deixar essa pele glam com a minha base, com a base que eu tenho hoje, que é uma base mate? Então, vamos lá. Você vai pegar o iluminador em gotas e vai colocar para fazer a mistura. Depois, você vai pegar a base, vai colocar uma quantidade bacana. Deixa eu só limpar aqui para não escorrer. Aí, eu vou misturar o iluminador com a base. Depois que eu depois que eu misturei, eu posso passar na minha pele. Já posso passar e dar continuidade no processo. Passar a base, esfumar, iluminar a pele, fazer contorno, selar. E aí já ficar com a pele iluminada. Certo? E lógico que eu não poderia deixar de passar para vocês outra dica dentro da dica de maquiagem. Essa base que eu estou utilizando, vocês encontram na nossa parceira Teca Make-up. Opa, só a base não, o iluminador também. Olha que bacana. Então, essa base, além de você encontrar na Teca Make-up, ela está com 30% de desconto. Gente, olha que bacana, 30% de desconto. E o iluminador. Então, aproveitem. E é claro, espero que vocês tenham gostado dessa dica de maquiagem. Façam e mandem foto que nós estamos aguardando. Olá meninas, eu estou aqui com a Graziela Garcia, secretária de Saúde de Indaiatuba. Seja bem-vinda, Graziela. Obrigada, uma alegria estar aqui, viu? Agradeço muitíssimo o convite, viu? Para a gente da saúde, para nós todos da saúde, é importante comunicar, né? Fazer a comunicação com as pessoas aí. Eu agradeço muito. Perfeito, nós que agradecemos a sua presença. Graziela, eu gostaria de começar te perguntando como a secretária define a luta de Indaiatuba contra a pandemia Covid-19? Bom, nós nos sentimos vivendo uma guerra, não é? Mas é uma guerra ao inverso, para salvar vidas, não é? Sim. Os indicadores de Indaiatuba, dentro daquilo que se conhece, né? Dentro do que a ciência oferece hoje para a doença, dentro do que a medicina tem aí disponível, os indicadores de Indaiatuba são bons, não é? A gente sente muito pelas vidas todas que foram perdidas. Eu perdi pessoas queridas, colegas de trabalho,
pessoas da minha família, perdi um tio. Então, mas os indicadores gerais do município, eles são bons indicadores. Então, significa que nós estamos aí, toda a comunidade de saúde do município está no caminho certo. Sim, que dentro bom. daquilo que é possível para a doença, não é? Sim. E por se tratar de uma doença desconhecida, o que foi mais difícil para conseguir controlar a propagação dessa doença? Olha, o mais difícil foi o entendimento das pessoas, não é? Então, entender que para você fazer um teste, por exemplo, você tem o tempo certo, não é? Que a doença ela evolui muito rápido, então que as pessoas precisavam da informação correta para poder ter o cuidado correto. A informação sobre a doença, fazer com que a informação chegasse para as pessoas da maneira correta, combatendo as fake news, porque a pessoa com a informação correta ela pode se proteger melhor, não é? Sim. Então, eu acho que isso foi o mais difícil, foi explicar sobre a doença, explicar todos os detalhes do problema, porque exigiu um novo comportamento de toda a sociedade, não é? Sim. Então, acho que esse foi o ponto principal, essa mudança de hábito, de cultura, de toda a comunidade. E hoje, Indaiatuba está na frente em relação aos índices, né, como você falou, da região. E isso tem aumentado a busca de outras pessoas de outros municípios na internação? Sim, na verdade, a gente tem visto uma migração de pessoas de outros municípios. Sim. Aqui para Indaiatuba, não é? Então, na casa de parentes, em busca realmente de atendimento médico. A gente sente muito por tudo isso, né? Sim. A gente sempre diz na saúde que a gente gostaria que a saúde não tivesse fronteiras, né? Que não tivesse a divisa do município, por exemplo. Sim. Mas a organização de saúde, ela precisa, nós recebemos recurso pelo número de habitantes. Sim. Então, a organização dos recursos, a distribuição dos recursos, exige uma organização mínima, né? Então, quando uma pessoa de outro município vem para o nosso sistema de saúde, a gente está dividindo aquele recurso por um número maior de pessoas. Né? Então, a gente precisa dessa organização. Mas, sim, a gente tem visto dia a dia que os indicadores de saúde do município acabam atraindo pessoas, não só das cidades vizinhas, mas de São Paulo, não é? Que vêm para cá para ficar com os filhos, as pessoas para ficar com um irmão, com um parente, sim, em busca do atendimento médico. Né? Complicado, né? É uma situação complicada, né? E até para o planejamento, né? A gente sempre diz que é difícil planejar um sistema de saúde quando você tem uma migração muito grande, porque você precisa estimar o número de atendimentos por dia, o número de leitos, né? A distribuição de medicamentos. Você tem que ter uma estimativa para poder planejar. Sim. E quando essa estimativa não é feita através dos números oficiais, né? Por exemplo, do controle populacional, fica muito difícil, porque você acaba não tendo o número de médicos o suficiente, o número de unidades básicas por bairro suficiente. Então, é algo que é importante. Essa questão da migração de pessoas é uma questão muito importante no sistema de saúde. Sim. É realmente muito importante. E qual foi a maior dificuldade que a secretária de saúde enfrentou nessa pandemia? Olha, eu acho que a maior dificuldade foi lidar com as perdas, aí, né, com o adoecimento dos profissionais de saúde. Nós vivemos uma época na secretaria que nós tínhamos baixas, né? A gente chama de baixa quando a pessoa adoece, né? Nós tínhamos baixas diárias. Então, diariamente a gente dizia, olha, o nosso colega tal está com sintoma, é afastado. Na unidade tal, a enfermeira está com sintoma, afastado.
Então nós ainda estamos planejando a curtíssimo prazo na Secretaria de Saúde. Sim. Nós não temos, e eu acho que o mundo inteiro, não é? Nós tivemos que aprender a planejar a curto prazo. A médio e longo prazo não funciona no meio de uma pandemia, não é? Então, você tem o profissional de saúde em determinada unidade atuando. No dia seguinte você não tem mais porque a pessoa adoeceu, né? Então, eu acho que a maior dificuldade foi lidar com as perdas, porque nós perdemos muitos profissionais de saúde, não é? Perdemos um médico, inclusive o doutor Eduardo Macati, que trabalhava com a gente, estava no comitê de enfrentamento, era médico da PUC, de outros. Ele faleceu pela doença. Deus. Tivemos a nossa Roseli, que é a enfermeira da UPA, né? Sim. Também da linha de frente junto com a gente. Acho que esses foram os momentos mais difíceis, a gente manter a cabeça no lugar e continuar em frente, sendo que aquela pessoa que estava com você sempre já não estava mais. Depois nós tivemos o doutor Finotti e outros médicos internados, né? Sim. Então, são pessoas da nossa convivência que passaram por períodos muito, muito difíceis, né? Sim. Então, acho que esse foi o maior desafio aí. Viu? E foge completamente do controle, né? Foge do controle e a gente precisa continuar, a comunidade precisa da gente, né? Então, mesmo perdendo colegas de trabalho, e vendo os outros colegas adoecerem, nós precisamos ainda, né? Sim. De cabeça no lugar para continuar em frente, porque a comunidade precisa de nós. Sim, né? É isso mesmo. Precisamos. E, na verdade, hoje, quantos leitos tem de fato em Indaiatuba para atender Covid-19? Olha, de cabeça, eu vou falar, se tiver errado, depois a gente corrige. Depois cabeça, a gente põe uma nota de esclarecimento. Tá bom? Pode ser. Então, assim, no hospital público, no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, são 24 leitos exclusivos para Covid. Certo. Né? Nós temos 8 leitos contratados, o município tem, com o Hospital Samaritano, mais 8 leitos. Sim. E agora nós temos mais 4 leitos em Arthur Nogueira, no Hospital Bom Samaritano de lá. Certo. O município decidiu por fazer essa compra de leitos adicional, porque nós tivemos uma dificuldade, nós e os outros municípios também, eu participo dos grupos da RMC e a gente acompanha bem de perto o que está acontecendo nas cidades vizinhas. Uhum. E nós tivemos uma dificuldade com as escalas médicas, principalmente no final de ano. Porque nós tínhamos muitos médicos adoecidos, não só médicos, a gente teve dificuldade com a escala de enfermagem. A estrutura física estava disponível, mas nós não tínhamos a retaguarda de pessoal. Então, a opção foi comprar leitos em outros municípios para que a gente pudesse manter o atendimento, principalmente de UTI, com a capacidade que a gente gostaria. Não é? Entendi. Nós temos os leitos exclusivos para a Covid também na enfermaria do Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Mas esses nós conseguimos manter as escalas, então não foi necessário a compra de leitos externos aí. Mas hoje de UTI são 24 leitos no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, mais 8 leitos no Hospital Samaritano e mais 4 em Arthur Nogueira, de uma outra rede de hospitais. Bacana. E respiradores? Respiradores, o município tem mais de 55 respiradores disponíveis aí. Eu não sei te dizer ao certo aqui de cabeça o número, mas nós temos, além dos respiradores nas UTIs, existem respiradores disponíveis no centro cirúrgico, na sala de emergência, nas salas de emergência, não é? Sim. Então, além desses respiradores disponíveis nos leitos já preparados,
existem outras alas do hospital que podem receber um respirador. Podem atender. Então, tem mais respiradores, acaba tendo mais respiradores. Isso, porque centro cirúrgico também utiliza, Sim. não é? Bacana. Estamos vivendo aí uma segunda onda do Covid-19. Indaiatuba está preparada? Olha, a Covid-19 é uma doença que depende do comportamento da sociedade. Se todos nós adoecermos ao mesmo tempo, não existe hospital que suporte isso, não existe equipe de saúde suficiente para isso. Então, tudo depende do comportamento da população. Indaiatuba tem leitos, tem medicamentos, nós temos a telemedicina para evitar que as pessoas saiam de casa para atendimento, isso também é super importante. As unidades básicas estão preparadas, têm atendido, realizado testes. Não é? Indaiatuba já fez mais de 55 mil testes, mas quando eu digo planejar a curto prazo, é porque o impacto do comportamento da população exerce impacto direto no atendimento de saúde. Sim. Então, se nós tivermos aí um percentual de pessoas doentes ao mesmo tempo, de uma única vez, aí todo mundo vai ficar numa situação difícil, né? Então, assim, os cuidados, o distanciamento, o protocolo, né, de higienização, o uso de máscaras, os cuidados, eles são importantíssimos, justamente por isso, porque a gente precisa manter a população saudável e que as pessoas se contaminem aos poucos, não é? Para que a gente possa cuidar de quem estiver contaminado com todo o recurso que é necessário para aquela pessoa. Sim. A desinformação nas redes sociais tem colaborado para o crescimento de casos no município. Muito. E qual é a maior dúvida que chega para a Secretaria da Olha, Saúde? chegam dúvidas de todas as ordens, não é? Primeiro que é assim, o teste para Covid, a pessoa está com sintoma de Covid, ela já quer fazer o teste, né? E a gente precisa de um tempo, existe um protocolo para se testar, não é? Uhum. Existem dúvidas se Indaiatuba distribui medicamento, meu marido está com Covid, o que eu preciso fazer? Eu posso ir trabalhar ou não? Então, a doença é uma doença nova, né? Para as pessoas, às vezes sentem aí uma insegurança, eu estou com uma dor de garganta e com febre. Será que eu posso ir trabalhar? Então, tudo isso gera muita dúvida. Agora, deixa eu te dizer, o mais importante, se a pessoa tem dúvida, entra no site da telemedicina, né? Se está com sintoma, o que eu faço? A gente disponibiliza, a Secretaria de Saúde, o município disponibilizou no site da prefeitura um link, né? Minha Saúde Covid, que você entra ali, depois de um tempo, você responde um questionário e um médico te atende. Que legal. Né? Então, é um atendimento online, você fica na câmera direto com o médico. E isso nos ajudou muito no esclarecimento das dúvidas. Não é? Que ótimo. Mas a gente fica tentando combater as fake news, não é? O tempo todo. Imagino. Né? E desde o início da pandemia, Indaiatuba tem adotado um protocolo de tratamento eficaz pelo número de curados e recuperados. Foi feito algum procedimento diferente em relação a outras cidades? Não foi feito nada de diferente, sendo bem sincera com você. Na verdade, Indaiatuba respeita a orientação médica para os casos, e eu acho que a comunidade médica e os atendimentos todos, a estruturação do sistema de saúde é que tem impactado nesses números. A prefeitura disponibiliza o recurso que o paciente precisa, e isso dá um impacto nos indicadores. Então, aquele caso leve, ele faz o acesso na telemedicina, não sai de casa. Certo. Recebe por mensagem a receita médica, o relatório médico, o atestado,
pega o legal. remédio na farmácia, né? Na farmácia unificada ele já recebe o medicamento, e não é um protocolo único para todos os pacientes, através do atendimento médico, da recomendação médica, que aquela medicação é indicada para aquele paciente. Não é um pacotinho igual para todo mundo. Não é automático. Não é automático. Não é uma mensagem automática. Isso. E para os casos que precisam de uma internação hospitalar, esse paciente tem disponível leitos em números suficientes, com recursos suficientes. Sim. Também tem uma coisa muito importante: o paciente tem tomografia à disposição quando o médico tem essa indicação, tem essa necessidade. Então, esse conjunto de recursos que o município disponibiliza para a área da saúde, esses investimentos todos, é isso que faz com que os índices, os indicadores sejam bons, né? É um conjunto de medidas. Então, o prefeito, desde o começo, muito preocupado, sempre apoiando as ações da saúde, reunindo o comitê, ouvindo o que os médicos têm para colocar aí de mais novo, né? de último conhecimento aí na ciência, na medicina, ele sempre incentivando. Porque quando você não tem apoio político, você não tem investimento na saúde, aí não existe recurso que possa rapidamente controlar a pandemia, não é? Agora, o nosso prefeito, desde o começo, sempre apoiou e sempre fez o planejamento de todo o recurso necessário. Disponibilizou todos os recursos. E isso, nesse momento, fez toda a diferença. E é importante, né? Para vocês conseguirem realizar o trabalho de vocês. Isso, sem investimento, a gente sempre sai na frente, né? Como Indaiatuba é uma cidade que trabalha com planejamento muito bom, tem um planejamento de primeiro mundo, então a gente consegue... Veja, a pandemia teve início, rapidamente já foi lançada a plataforma da telemedicina, né? Se você não tem planejamento, se você não tem investimento, apoio, as coisas não saem tão rapidamente do papel, não saem na hora que a população precisa, né? Isso sempre aconteceu aqui em Indaiatuba. A gente sempre contou com o entendimento, né? O prefeito sempre deu carta branca para a saúde fazer aquilo que é necessário, né? Bacana, muito importante. Então, por isso que a gente colhe os frutos agora, né? Então, meninas, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. E aí, meninas, vocês estão gostando? Não esqueça de deixar o seu joinha e curtir a fanpage da TV Indaiatuba. Venha você também fazer parte do mundo Teca Makeup. Cosméticos nacionais importados das melhores marcas. Consultoria personalizada para você escolher os melhores produtos para você. Teca Makeup. Transformando mulheres lindas em maravilhosas. Rua Humaitá, 883, Centro, Indaiatuba. Telefone 19 3816 5881. WhatsApp 19 981002839. Siga a Teca Makeup no Instagram para ficar por dentro dos lançamentos. @TecaMake. Casa de Carnes Gregório. Carnes frescas e de qualidade e fracionadas, com a quantidade do dia a dia. Embaladas a vácuo. Carnes e cortes especiais para churrasco e nos finais de semana os tradicionais assados. Casa de Carnes Gregório. Alameda Ezequiel Montanelli, 457. Telefone 19 3329 1499. WhatsApp 19 98261 0603. Pessoal, tô aqui só para dar um recadinho para vocês. Siga a TV Indaiatuba no Instagram. Então, meninas, voltamos aqui com a Graziela, secretária de Saúde de Indaiatuba. E vamos falar um pouquinho sobre a vacina. Oba, esse assunto é bom. Esse assunto é muito bom. Esse assunto é bom demais. Semana passada nós tivemos as primeiras doses sendo aplicadas nos profissionais da área da saúde, correto? Isso. Como foi para a secretária acompanhar algo
tão esperado? Olha, foi um dos momentos... Foi inesquecível. Aquele caminhão vindo assim, aquele caminhão, ele veio de ré, eu estava em cima de uma plataforma esperando, e a gente estava numa expectativa muito grande, porque pelo esquema de segurança da Secretaria de Estado, a gente não fica sabendo com muita antecedência que a vacina, que horas a vacina chega, né? Porque por questões de segurança realmente, né? Então, aí poucos minutos antes, nós ficamos sabendo que o próximo município era Indaiatuba, que o caminhão estava a caminho. E aí a gente foi para lá para fazer a remessa, para receber essa remessa. E foi uma sensação... Sabe o que me passou pela cabeça naquela hora? Me veio uma retrospectiva, um filme, sabe? De tudo que a gente viveu. Foi uma emoção enorme, né? Todo mundo chorou. Foi uma... Porque eu pensei nas pessoas que não tiveram oportunidade de receber essa vacina. Exatamente. Né? As perdas que a gente teve. Eu pensei nos profissionais de saúde que a gente perdeu. Mas foi uma retrospectiva, assim. Eu me lembro que o caminhão fazia um barulho assim para vir. Parecia que aqueles minutos, parecia que o tempo estava parado, sabe? Eu nunca vou esquecer, também não quero esquecer a sensação daquela vacina receber, daquele momento de receber as primeiras vacinas, sabe? Emocionante. Assim também quando a gente fez a aplicação das primeiras doses, as 20 primeiras doses. Sim. A gente distribuiu nos 2 hospitais da cidade no mesmo dia. A vacina chegou, a gente fez a aplicação no mesmo dia. O prefeito sempre brinca comigo assim. Desde que a gente começou o assunto de vacina, ele diz assim, vou repetir uma frase dele. Vacina boa é vacina em gente, não em geladeira. Então, Graziela, quando chegar a vacina, você vai fazer no mesmo dia. Então, foi um pacto que a gente fez aí. E a gente deixou as equipes prontas aí para começar a vacinação no mesmo dia. A gente não queria deixar a vacina na câmara fria, né? A gente queria deixar já fazer. Então, nós fizemos no primeiro dia, com toda aquela emoção, né? Com aquela coisa, as pessoas mandando mensagem, batendo palmas, porque a equipe de saúde, quando recebeu aquele primeiro lote, quando a gente divulgou o caminhão chegando, foi uma choradeira, né? Nas unidades de saúde, todo mundo feliz. Foi um momento ímpar. Ímpar. Foi assim... Eu tive até dificuldade para dormir naquela noite. Sério? Antes ou depois? Depois, porque eu fiquei tão, sabe, tão... eufórica. Né? E que não conseguia dormir. E no dia seguinte, logo pela manhã, nós já estávamos nas unidades fazendo vacina, nos hospitais, né? Primeiro nos hospitais, fazendo a vacinação. Já no dia seguinte, cedinho, né? Mas muito feliz. Entendi. E quantas doses Indaiatuba recebeu nesse primeiro momento? Indaiatuba recebeu 2.840 unidades da vacina. Uau! Né? Sim. Então, para vacinar os hospitais, né, o pessoal... Primeiro, a nota técnica do Estado diz que, em primeiro lugar, a gente precisa vacinar o pessoal da linha de frente de Covid. Então, nos 2 primeiros dias, a gente vacinou... a equipe distribuiu as vacinas nos hospitais, no Hospital Augusto Oliveira Camargo e no Hospital Santa Inês, que são os 2 hospitais que têm UTI e enfermarias na cidade, né? Então, atende paciente positivo de Covid-19. Certo. Então, nós fizemos isso nos 2 primeiros dias e depois nós abrimos para os outros setores dos hospitais. Então, para os setores que a gente chama de setor de apoio. Então, entrou recepção, entraram os administrativos, o pessoal da copa, da cozinha, o pessoal que faz manutenção em ar-condicionado. Nossa, né? Que legal. Porque dentro do hospital circulam... muita gente que circula dentro dos hospitais. Sim. Né? Então, a gente fez... E isso está acontecendo até hoje. Lógico que primeiro foram os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que é quem está ali na linha de frente, e depois nós iniciamos no 3º dia os apoios. Né? Então, são esse pessoal, lavanderia. Sim. Né? É um pessoal que a gente não vê no dia a dia, mas que sem eles a gente não sobrevive. Sim.
Sim, né? que bacana. E como será o cronograma para a vacinação? Então, o cronograma é assim. Tem uma nota técnica, existe uma nota técnica do Estado que rege tudo isso. Certo. Essa nota diz o seguinte: primeiro a gente precisa vacinar linha de frente, que é quem cuida de Covid positivo, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, que é uma área super importante que entra para cuidar do paciente com Covid, né, na UTI. Sim. Então, primeiro é a linha de frente, a gente já fez isso, né? Uhum. Depois evolui para as outras pessoas da comunidade de saúde, os outros profissionais de saúde, mas que não estão nos hospitais. Então, são as unidades básicas de saúde, o pessoal do pronto atendimento, né? Os funcionários das casas de repouso, né, que são as ILPIs, que antigamente a gente chamava de asilo, hoje a gente diz instituição de longa permanência, esses funcionários também vão receber. Certo. E depois, a gente espera o cronograma do Estado, mas a gente, assim, pela lógica do cronograma vacinal, acho que são os idosos, né? Sim. Nesse momento, a gente não tem dose ainda para idoso, né? A gente ainda tem que continuar vacinando o profissional de saúde, né? Entendi. Perfeitamente. O prefeito está tentando ir junto ao governo de estado para colocar aí os profissionais da educação e professores, é isso? Isso, os profissionais da educação, todos os educadores, não é? Então, é a comunidade, é docente e não docente. Mas a gente depende do cronograma do Estado. Ele está lutando, né, para incluir também, porque a gente entende a importância da volta às aulas, né? Sim. E aí, com essa comunidade já vacinada, tudo fica mais fácil. Nós vamos acompanhar aí os próximos passos aí para tentar. A nossa intenção é imunizar o maior número de pessoas possível nesse momento. Perfeito. E serão quantas doses por pessoa e qual o tempo entre elas? Então, hoje, o município recebeu a única vacina no município hoje, disponível no município, é a Coronavac. Certo. Então, para essa vacina, são 21 dias. A pessoa recebe a dose agora. Quem recebeu hoje, dentro de 21 dias, vai receber a segunda dose. Né? Certo. Agora, depende da vacina, né? Então, a vacina de Oxford, por exemplo, né, que é essa da Fiocruz, né? Essa são 3 meses de intervalo entre uma dose e outra. Mas hoje, em Indaiatuba, essas 2.800 doses, é uma dose agora e uma com 21 dias. 21 dias, perfeito. E já tem algum prognóstico de chegada da... Era a coisa que eu mais queria. Era a coisa que eu mais queria, era receber outros lotes aí, mas ainda não temos. Entendi. Ainda não temos previsão de recebimento. Até aqui, não. Certo. E você me passou agora que em Indaiatuba essa primeira leva foi de Coronavac. Indaiatuba vai tomar a vacina das outras? Virão das outras ou não? Nós acreditamos, por tudo que tem sido discutido nas reuniões regionais, nas reuniões com o governo do Estado, inclusive, que os municípios receberão várias marcas de vacina aí, né? Até por isso que o município, a prefeitura desenvolveu, através do departamento de informática, o Minha Vacina. Porque aí a pessoa se cadastra no site. Certo. E ela consegue, a gente consegue ter controle de qual será a outra dose da vacina que ela... qual é entendi. A vacina e quanto será a segunda dose. A segunda dose, perfeito. Por isso que é importante que as pessoas se cadastrem no Minha Vacina, né? Sim, muito importante. Indaiatuba pensa em adquirir doses a mais fora do governo estadual? Olha, nós não temos esse planejamento. No plano de vacinação do município, nós não temos esse planejamento. Porque certo. Nós não sabemos se as vacinas serão colocadas à venda para os municípios. Realmente, para vacinação, hoje, a gente precisa contar com o calendário do governo do Estado, né? Do Ministério da Saúde, do PNI.
e que é o programa de imunização do nosso país. Então, nós não temos, no plano municipal, uma previsão de compra, porque nós não sabemos se vai ser colocado à venda para os municípios, né? Certo. Existem muitas dúvidas em relação à eficácia da vacina. O que a secretária pode falar em relação às pessoas que estão com medo? Olha, eu digo que as pessoas precisam ter medo dessa doença. Precisam ter medo da doença e não da vacina. Sim. A doença é uma doença grave, tem o nível de transmissão é muito alto. Então, as pessoas precisam se preocupar com a doença, não com a vacina, né? Sim. Vacina é vida, tem muita tecnologia por trás desse processo, né? Sim. E nós temos que confiar também nas pesquisas, nessas duas instituições que estão por trás disso, que é o Butantan e a Fiocruz, né? Sim. Essa plataforma da Coronavac, por exemplo, que é do vírus inativado, já é uma plataforma conhecida por nós todos da saúde, né? Certo. Então, a gente precisa temer a doença, não a vacina. A vacina é a solução para o problema, né? Perfeito. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estou louca para tomar a minha vacina também. Eu ainda não tomei. Não tomou? Nós, enquanto a equipe não for vacinada, nós Certo. não vamos receber a vacina, né? Nós vamos primeiro priorizar aqueles que estão lá na frente. Na linha de frente. Mas eu queria muito ter essa oportunidade de receber a vacina, porque a vacina é vida, né? Sim. Difícil realmente é ocupar um leito de hospital, né? Ficar aí internado. A internação pela Covid é uma internação longa. Isso sim, as pessoas têm que temer. Graziela, então eu vou aproveitar esse momento e vou pedir para você dar um recado para quem tem medo. Exatamente, falar diretamente com o pessoal em casa, para quem tem medo, para quem tem, na verdade, tudo isso na cabeça, né? Na verdade, às vezes um fala e outro fala: eu também não vou tomar vacina. Não sei o quê. Isso. Então, dê um recado para esse pessoal, para nós. O recado é para que as pessoas procurem as informações oficiais, né? Então, informações de sites realmente que tenham a informação correta. Não acredite naquilo que você ouviu falar, vá buscar a informação em meios oficiais, não é? E eu queria dizer duas coisas. Primeiro que a vacina é importantíssimo para que a sociedade, a comunidade, para que a gente saia desse estado onde a gente está hoje, né? Então, a economia precisa voltar a funcionar, as pessoas precisam voltar a viver. A gente só vai voltar a viver com a vacina. Então, não tenham medo da vacina. A vacina ela é o caminho, é o melhor caminho. E o segundo, os cuidados. Quem receber a vacina deve continuar com os cuidados, né? A vacina garante uma imunização parcial. Então, mesmo recebendo a vacina, a população precisa continuar com todos os cuidados. Agora, a vacina é o melhor caminho, né? É o melhor dos mundos. Era realmente o que a gente precisava para que a sociedade possa começar a caminhar para uma normalidade. Sim, com certeza. Graziela, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por vir aqui esclarecer para todas nós. Esse é um programa de mulher, para mulher, com mulher. Porém, você como mulher tem, no mínimo, a obrigação de passar para todo mundo. Principalmente, Graziela, muito obrigada. Foi muita informação, foi muito importante tudo que você compartilhou com a gente. Eu estou à inteira disposição para a gente conversar, viu? Quando for, parte do nosso trabalho tem que ser, para manter a transparência, a gente tem que dizer para as pessoas o que está sendo feito, quais são os próximos passos. E é uma grande alegria estar aqui, viu? Nós que agradecemos. A alegria é toda nossa. Muito obrigada pela sua presença. E agora eu gostaria que vocês acompanhassem a doutora Caroline Jassetti no Dica de Saúde.
Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Caroline Jossetti, ginecologista e obstetra, e estamos começando mais um programa Dica de Saúde. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a hipertrofia dos pequenos lábios. Alguém sabe o que é isso? Então, antes de qualquer coisa, vamos lembrar um pouquinho do que eu vou falar. A gente vai falar da vulva, do pequeno lábio, que vem logo depois do grande lábio. O grande lábio é aquela estrutura que protege toda a vagina, que tem os pelos. E, na sequência, é o pequeno lábio, que é a estrutura que nós vamos conversar agora. Esse pequeno lábio ele tem que ser proporcional ao tamanho do grande lábio, da vulva. Existe uma normalidade, um padrão. Não existe uma forma específica, mas existe um padrão de normalidade e de adequação com as vulvas femininas. Então, a hipertrofia é quando este pequeno lábio está muito maior, aumentado, tanto em comprimento, quanto ele se projeta para frente e às vezes até na largura em que ele está se apresentando. Então, isso é a hipertrofia dos pequenos lábios. E por que eu estou falando sobre isso hoje aqui com vocês? É porque muitas pacientes apresentam essa alteração e ela atrapalha muito na vida do dia a dia, nas relações sexuais, na autoestima dela, e isso atrapalha o próprio desenvolvimento dela por uma alteração genética, muitas vezes, e que ela nem sabe que pode ser tratada com uma ginecologista. Então é por isso que eu vim falar isso com vocês. Vamos prestar atenção nas queixas, principalmente das adolescentes. Por que eu estou falando das adolescentes? Porque é normalmente na adolescência que a gente consegue perceber essa alteração com maior evidência, com mais facilidade. Que é quando a gente tem a flutuação hormonal, quando existe uma alteração dessa vulva, até para mulheres que usam hormônios para algum resultado físico. Também pode ser para pacientes que fazem muita manipulação lá embaixo, com piercing, tatuagem, por conta de infecções recorrentes e crônicas. Espero que tenham gostado dessa dica. Um beijo para vocês e qualquer dúvida mandem para a gente que nós respondemos. E chegamos ao final de mais um programa. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na semana que vem. Olá, meninas! Olá, meninas! Está começando mais um programa Papo de... Eu tô com calor, é por isso que eu tô errando. 1, 2. Sobre as vacinas. Começou a vacinação, sim. Já usou todas as 2.000 e poucas vacinas. E é claro, não se esqueçam. Acesse o site, tá? Eu já esqueci o que é pra eu falar.